Olá, meus jovens! Os ativos do Banco Inter estão com uma forte desvalorização nos últimos meses e no início de 2022 não foi diferente. Os ativos do Banco Inter chegaram a cair mais de 20%, apesar de terem se recuperado no último pregão da semana. As ações e units ainda estão com rentabilidade negativa e tem gente perdendo dinheiro pesado aqui com o Banco Inter. Vamos dar uma olhada nos principais pontos de uma matéria do Mais Retorno que trata de um fundo que perdeu quase 9 bilhões de reais com o banco nos últimos meses. Principais pontos da matéria do Renato Jaquitas. O ano de 2022 mal começou, mas o carioca Flávio Calpe Gondim, apelidado como o monstro do Leblon, já vive o seu inferno astral novamente. O maior perdedor da bolsa desde o início da pandemia vai reescrevendo a sua história e nesta semana viu seu patrimônio encolher, já que o banco chegou na mínima dos últimos tempos. Este valor aqui, ó, 8 bilhões 907 milhões de reais nos últimos meses. Aqui ele pega o recorte dos últimos 6 meses. Por quê? Porque é justamente o tempo, ó, que o Banco Inter está caindo. Aqui, ó, desde que bateu ali nos R$ 86,74, máxima histórica do papel, as units do Banco Inter caem direto desde julho de 2021, vindo fazer aqui a mínima dos últimos capítulos ali, ó, em 22,03, que é a principal região de suporte atualmente. Então, quando bateu aqui, ó, em 22,03, nessa região, né, dos R$ 22, é que ele bateu aí nessa perda dos últimos meses de quase 9 bilhões de reais. O agora ex-bilionário é dono do fundo Ponta Sul. E o fundo Ponta Sul é um dos principais acionistas do Banco Inter, ó. Ponta Sul Investimentos. Ele investe no Banco Inter através das units. Mas como as units são composições de ações ordinárias e preferenciais, nós vamos ver aqui a composição. Ó. Ele tem 8% das ordinárias e 15,5% das preferenciais, o que dá uma posição total de mais ou menos 11,8%, quase 12% do total das ações, é muita coisa. E além disso, jovens, ele opera alavancado nas BID 11. Então veja aí que além dele operar com um capital grande, ele ainda bota mais porque ele alavanca. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O monstro do Leblon, ela era dono de 12% dos papéis do banco, como nós vimos ali, segundo o formulário de referência da instituição, em novembro do ano passado. Atualmente é um pouquinho menos. E é justamente por isso que o seu fundo sofre tanto. Aqui temos o contexto, né, lá do mercado norte-americano, elevação da taxa de juros, e as instituições financeiras, empresas de crescimento como um todo, estão sofrendo bastante. Empresas do setor de tecnologia, setor de varejo, aí vai juntar o cenário externo, que é a economia norte-americana, crescimento da taxa de juros, com o nosso cenário também complicado, nossa taxa de juros alta, a nossa taxa de desemprego elevada, a economia patinando, tudo isso aí cria um clima menos propício, vamos falar assim, para as empresas de crescimento, jovens. Então, ele deixou de ser bilionário lá em julho, justamente quando o Banco Inter estava no topo. Ele tinha aqui um patrimônio, o fundo, 9 bilhões 780 milhões de reais. E agora já não é mais bilionário, é um ex-bilionário. 873 milhões de reais. Este aqui é o fundo, o valor do fundo, né, atualmente. Veja como deu uma despencada legal, ó. E sem falar que na pandemia ele também tinha sofrido bastante, ó. Aqui é o pico antes do Coronga, queda forte na época do Coronga. E aqui, ó, se arrastou por alguns meses até que, opa, se deu bem, exemplo de rentabilidade lá em cima e depois caindo tudo de novo. Se formos olhar aqui as ações do Banco Inter e as units também, o negócio está bem complicado, jovens. Vamos ver aqui, ó, uma informação importante sobre isso, ó. Sangria do Ponta Sul. Segundo o jornal Valor Econômico, a conversa nas mesas de operações dos bancos era de que Flávio Gondim tentava estancar a sangria do Ponta Sul. Ele teria tentado mandar estopar a operação do fundo, ó, com uma ordem de 20 milhões de units. Pensa uma quantidade de papéis, o que daria aqui mais ou menos
420 bilhões de reais no valor de R$ 21. Ou seja, se a cotação chegasse lá nos R$ 21, ele estoparia. Agora percebam que chegou aqui, ó, 22,03 e reagiu. Então vejam aqui como o mercado sentiu. Tanto que deu uma reagida forte no último pregão. As Unities do Banco Inter subindo aqui 15,4%. Vamos ver se realmente ele deixou essa ordem de stop lá, ou se ele deixou stop e depois tirou. E segundo a informação aqui do Mais Retorno, ele já teria vendido um lote grande também aqui, de mais ou menos 415 milhões de reais. Ou seja, ele já teria assumido uma parte do prejuízo. E em relação aqui a BID11, jovens, é um cenário, e as ordinárias e preferenciais também, o cenário não é dos melhores não. Deu aqui essa reagida, mas no acumulado do ano, em relação ao fechamento de 2021, as Unities estão aqui com uma desvalorização de 6%, e no pico, quando chegou ali na região dos 22, chegaram a se desvalorizar 22%. E o que eu chamo a atenção é no volume. O volume aqui tá muito vendedor, meus jovens, muito vendedor. Aqui é a barra de volume, essa parte de baixo. Veja que quando bateu ali a mínima, ó, nos R$22, 22,03, entrou aqui um volume bem acima da média. No último pregão subiu o volume, mas não chegou nem perto, ó, desse candle de queda. Por que esse volume todo aqui, nessa região dos 22? Porque são os vendedores tacando ordem de venda para derrubar o preço e os compradores tacando ordem de compra para tentar defender essa região de suporte. Por quê? Se perder esses R$22 aqui, cara, o pulo aqui é mais baixo. Porque essa é uma importante região de suporte, ó, para o Banco Inter. Região dos 22, R$21, que é essa faixa aqui, ó, que bateu pela última vez ali em outubro de 2020. Essa parte de cima. Porque a outra região de suporte já foi perdida. Que é essa daqui, ó. A faixa ali dos 23, um quebradinho, 24. Zona que bateu pela última vez em agosto e depois tocou ali em novembro de 2020. Então aqui o ponto muito importante para as Unities, porque se perder essa região dos 21, teríamos próximas regiões de defesa aqui mais abaixo, nessa faixa aqui e aqui, ó. Estaria ali o fundo mais importante, região dos 16,50. Tá marcado aqui 16,49, né? Mas é a zona do 16,50. Região que bateu pela primeira vez em setembro de 2020, se segurou. Foi quando foi bater ali nos 21. E aqui entre outubro e novembro tocou novamente, reagiu. E aí começou aqui a ligada dos foguetes das Unities do Banco Inter. E só foi parar lá nos 86 e 74. Com a diferença que o seguinte, ó, o início do ano 2021 não tinha esse cenário tão nebuloso como nós temos agora. Lembrando que aqui no Brasil temos aí uma economia patinando e fora isso temos também um ano eleitoral.